E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou resolver três questõezinhas, beleza? De gravitação. A primeira está aparecendo na tela da IA, a próxima da SpaceX e a última da Escola Naval, beleza? Vamos resolver essas três para brincar um pouquinho enquanto. Show? Então, bora lá. Primeira questão diz que a lei da gravitação universal descrita por Isaac Newton demonstra o movimento dos planetas e corpos celestes e a influência exercida sobre eles, né? Admita um corpo A, de massa 3 gramas, está separado de uma distância de 2 metros, um corpo B de 1 kg e a constante gravitacional. E ele pede a alternativa que apresenta o valor aproximado da força gravitacional exercida pelos dois corpos, né? Pelos dois corpos. Então vamos calcular a força gravitacional. A força gravitacional é dada pela constante, G, multiplicada pela massa do planeta 1, no caso a massa do planeta A, né? A massa do planeta B, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Beleza? É bem parecido com a fórmula da força elétrica, né? Beleza? Só que a gente troca a constante gravitacional pela constante elétrica e em vez da massa é as cargas. De boa? Então a força, eu vou chamar só de F para facilitar, vai ser 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do planeta A, que é 3, e a massa do planeta B, que é 1, dividido pela distância entre eles ao quadrado, né? 2 ao quadrado. Então, 6,7 vezes 3 vai dar 20,1 vezes 10 a menos 11, dividido por 4. E se você realizar essa divisão, o resultado vai ser próximo de 5,025 vezes 10 menos 11. Como ele pede um valor aproximado, a gente pode pegar só o 5 vezes 10 a menos 11. Mas uma questão bem tranquila da só a aplicação de fórmula sem segredo nenhum. A gente pode ficar com a resposta aqui na letra D. Beleza? Uma questão bem tranquila, como falei, só pegar a fórmula, jogar as informações que me deu e a gente acha a resposta. Boa? Então essa aí já foi. Uma questão da SFSTech, né? Escola de Formação Complementar do Exército, para quem quer ser professor, no caso, nessa prova de magistério de física. Diz que um planeta de massa M orbita ao redor do Sol com uma órbita aproximadamente circular em um período T, sendo R o raio da órbita. A equação que relaciona o período, a massa do Sol e a constante gravitacional G está representada em. Então eu tenho o Sol aqui e eu tenho um planeta que orbita ele. E o planeta. Beleza? Nesse caso, a força gravitacional, como esse é um movimento circular, né? A força gravitacional atua como a nossa força centrípeta. Beleza? Como calculo força gravitacional? A constante gravitacional vezes a massa do Sol, né? Vezes a massa do planeta, dividido pela distância deles ao quadrado. Seria o raio deles, né? O raio da órbita ao quadrado. Isso tem que ser igual a força centrípeta. Como que eu calculo a força centrípeta? A massa do planeta vezes a velocidade ao quadrado, dividido por R. Beleza? mv ao quadrado sobre R. Eu já posso cortar o mzinho, né? Que é a massa do planeta. Ela não vai me interessar. Beleza? E a gente vai ter que fazer algumas mudanças, né? A gente sabe que a velocidade é a mesma coisa. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Certo? Então eu vou substituir esse V aqui, por W vezes R. Então a gente vai ter a constante gravitacional vezes a massa do Sol, dividido pelo raio ao quadrado. Isso vai ser igual a V ao quadrado, né? Então ficaria W ao quadrado vezes R ao quadrado, sobre o R. Beleza? Só que ele pede para a gente relacionar o período. Como que eu relaciono o período com a velocidade angular, né? A velocidade angular é 2π sobre o período. Beleza? Então, dessa velocidade angular ao quadrado, eu vou trocar por 2π sobre t. Então, aqui a gente vai ter a constante gravitacional vezes a massa do Sol, dividido pelo raio ao quadrado. Vai ter, como está tudo ao quadrado, vai ficar 4π ao quadrado sobre t ao quadrado, vezes r ao quadrado sobre r. Aqui eu já posso cortar, poderia ter feito antes, né? Posso cortar esse ao quadrado com esse r aqui. Então, agora a gente vai ter a constante gravitacional vezes a massa do Sol, dividido pelo raio ao quadrado, vai ser igual a 4π ao quadrado r sobre t ao quadrado. Beleza? E agora ele quer que eu ache o período, né? Então eu vou ter que isolar o t. Passando esse t para o outro lado, né? A gente vai ter t ao quadrado vezes g
vezes m igual. E passando esse r ao quadrado para o outro lado também, a gente vai ter 4π ao quadrado r. Só como tem o r ao quadrado, né, fica r ao cubo. Beleza? Que eu já tinha um r aqui também. Então, isolando o t ao quadrado, eu vou ficar com t é igual a 4π r ao cubo sobre g vezes m. Beleza? O t está ao quadrado. Só que ele não quer o t ao quadrado, ele quer só o t. Então, extraindo a raiz de ambos os lados, a gente vai ter a raiz de... Eu boto tudo na raiz, ele deixa tudo na raiz, né? Então, vai ficar a raiz de 4π r ao cubo sobre g vezes m. Isso não é uma questão difícil, é uma questão que tu tem que relacionar várias coisas, né? Então, essa seria o período desse planeta. Beleza? Tem uma questão bem parecida da SpaceX, na Escola Preparatória de Cadeia do Exército, que relaciona a mesma coisa, né? Uma questão bem semelhante a essa. Só que eu não achei ela, né? Então, eu preferi trazer essa, que é, como eu falei, é a mesma coisa. E boa não é uma questão difícil, mas é uma questão que tem que relacionar várias coisas. Como eu falei, essa prova é para quem quer ser professor do colégio militar, né? Quem está fazendo magistério. Então, já é uma prova de ensino superior. Então, o nível dela é um pouquinho mais acima, mas nada demais. Bom, então a gente ficou a resposta ali na letra D, né? O período vai ser, opa, faltou ao quadrado aqui, né? 4π ao quadrado vezes r ao cubo dividido por g sobre m, todo mundo na raiz, beleza? Então essa aí também foi uma questão bem maneira que eu achei. E a gente já finalizou, podemos ir para a última. Bora lá. Então a última questão da escola naval, né? Também é uma questão bem interessante, mas é uma questão bem mais aprofundada, né? Diz que um planeta tem dois satélites naturais, A e B, em diferentes órbitas circulares. Sabe que A orbita uma distância RA do centro do planeta com período T, e que a distância média do B é o RB, né? Ele quer saber qual a velocidade orbital VB de B em torno do planeta, né? Uma questão bem mais chatinha, mas nada demais, né? Então a gente vai usar aqui a terceira lei de Kepler, né? A gente sabe que o período ao quadrado do A sobre o raio médio do A ao cubo é uma constante. Então tem que ser igual ao período do B ao quadrado sobre o raio médio do B ao quadrado. Beleza? Então, como ele quer o VB, a gente já sabe que dá para relacionar a velocidade linear com o período. Então vamos isolar o período do B, né? O TB ao quadrado vai ser o TA, que ele já me deu que é só o T, né? Então fica T ao quadrado, vezes o raio médio do B ao quadrado. Perdão, aqui é o cubo, né? Raio médio do B ao cubo, dividido pelo raio médio do A, também ao cubo. Beleza? De novo, a gente tem aquelas relações, né? A velocidade angular é a mesma coisa que a velocidade sobre o raio. Beleza? E a velocidade angular também é 2π sobre t. Como eu quero isolar o t aqui, né? No caso, eu posso igualar essas duas primeiro. Eu vou ter que v sobre r é igual a 2π sobre t. E isolando o t aqui, eu vou ter que o t vezes v é igual a 2πr. Então, nosso t, nosso período, vai ser 2πr sobre v. Beleza? Então, essa monstruosidade eu vou ter que substituir naquele t ao quadrado, beleza? Como está ao quadrado, eu vou levar todo mundo direto aqui, né? Então, vai ficar 4π ao quadrado vezes o raio, no caso é o RB, né? RB ao quadrado sobre a velocidade de B ao quadrado. Isso vai ter que ser igual ao período do A, t ao quadrado, vezes RB ao cubo sobre RA ao cubo. Já posso cortar esse RB ao quadrado por esse ao cubo aqui, vai ficar só RB, beleza? E agora eu vou inverter as duas equações. Então vai ficar VB ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Centralizar isso aqui, 4π ao quadrado. Isso tem que ser igual a o RA ao cubo sobre t ao quadrado vezes RB. Beleza? E como eu quero o VB, eu vou jogar esse 4π ao quadrado para o outro lado. Então eu vou ter que meu VB ao quadrado é igual a 4π ao quadrado vezes RA ao cubo sobre t ao quadrado vezes RB. Beleza? E agora eu vou extrair a raiz de ambos os lados, né? Eu posso extrair a raiz dessa brincadeira e vou extrair a raiz de tudo isso aqui. Beleza? Então a gente vai ter que nosso VB vai ser 4π ao quadrado e o t ao quadrado dá para extrair a raiz, né? A raiz de 4 é 2, a raiz de π ao quadrado é só o π.
beleza? E a raiz de t ao quadrado é o próprio t, beleza? E a gente vai multiplicar pela o raio do a ao cubo dividido pelo raio do b. Beleza? Na questão, nas alternativas, ele não tirou esse... Ele poderia ter tirado um RA, né? Mas ele não tirou, ele deixou assim mesmo, então a gente vai deixar assim também. Beleza? Então a velocidade linear do b vai ser 2π sobre t, que multiplica a raiz quadrada de RA ao cubo sobre RB, beleza? É justamente o que a gente tem aqui na letra A. Beleza? Essa questão da escola naval é a mais difícil que eu trouxe, né? Mas não tem nada demais também, só saber as relações, beleza? É uma questão bem algébrica, mas não é uma questão muito difícil. De boa? Então, gravitação é um assunto que eu gosto bastante, né? Sempre gostei mais de mecânica, sempre gostei mais de física 1 do que das outras físicas, na verdade, né? Mas a gravitação eu acho um assunto bem interessante, principalmente essas questões que não te dão conta, né? Só uma questão algébrica. Eu gosto bastante de trabalhar com letras, né? Depois que você acostuma, fica até mais fácil de trabalhar com os números em si. Estava estudando com alguns alunos meus e resolvi trazer para cá, né? Chegou umas questões interessantes e resolvi compartilhar com vocês. De boa? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter curtido. Se você deixar um like para gostar do seu trabalho. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixe nos comentários, beleza? Inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Show? Valeu! Até a próxima.